Vou tentar, Célio. Boa noite a todos. Prazer enorme aí, ó, revê-los. E acredito que, mais do que isso, também me sinto feliz, porque tenho uma certeza que vou, pelo menos, aí, ter tempo suficiente para abraçá-los. Se não todos, pelo menos alguns aí, partilhar do nosso tradicional encontro, que toma um cafezinho, conversamos, né? Renata agora está melhor da catarata, vendo melhor mais, né, Renata? Mais cristalina. Agora é só se preparar para outra também que precisa, que são as cordas vocais. Mas vamos lá. Hoje a Conceição fica feliz, Renato. Estou vendo aqui. É, vamos lá. Hoje, na sua idade da missão, lá da questão 304 em diante. E aí, eu tive dando uma olhadinha para a gente falar sobre a 304 até a 308. Então, a Fran vai compartilhar uma tela com a questão 304, é capítulo 6 da Vida Espírita, que é a continuação aí do Livro dos Espíritos. E a gente vai iniciar pela 304. Né? A 304, Kardec pergunta exatamente, né? Questiona sobre a lembrança do espírito já desencarnado, sobre a sua existência corporal, né? Se ele se lembra da sua existência corporal. A gente sabe que as respostas são de cunho sempre geral, né? Porque tem graduações infinitas, mas o que importa é a objetividade da coisa. Então, Kardec diz que ele se lembra, né? Tá aí, ó. Tendo vivido muitas vezes na Terra, ele se recorda do que foi como homem. E aí eu te afirmo frequentemente, diz o Espírito de Verdade, que ele ri penalizado de si mesmo. E o Kardec faz uma nota dizendo, tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou das suas puerilidades da meninice, da infância. A literatura espírita, então, veja bem, está dizendo se lembra, né? Se lembra. A literatura espírita, né, principalmente André Luiz, especificamente, né, o Manuel Filomeno de Miranda, eles sempre confirmam para nós, na sua literatura, né, tem muitos exemplos, informações, né, e nos mostram que a recordação, né, ela basicamente se dá como uma característica muito especial, né? A lembrança do passado, ela se dá como se, na medida em que o fato tem importância, né? Então, veja bem, é uma memória bem seletiva, né? Do que é muito importante, ou do que passa a ser importante. Então, isso vem à tônica, né? E outra questão também, que a gente já saberia responder, mesmo já teria uma noção, quem frequenta a reunião mediúnica, sabe, vê na prática também em casos específicos em que os benfeitores espirituais se utilizam da técnica da regressão de memória, né? A gente quer ver de questões simples. Quem nunca presenciou o diálogo do facilitador da reunião, né? Do dialogador ali, com o espírito, principalmente o espírito devedor, né? Para ajudá-lo a se lembrar de certos detalhes da sua vida passada, principalmente com o intuito de demonstrar a ele de que ele não é uma vítima que está passando aqui pela reencarnação na Terra, né? Que não há nenhuma injustiça, né? E principalmente que a justiça divina jamais falha. Lembranças dele
na sua infância, com a mãe, na sua casa, né? O nome dele escolhido pelos familiares, né? Alguns fatos ali naquele período de 7 anos, que a gente fala de semi-inconsciência, né? E que a gente permanece no ambiente fluídico, né? Dos pais, tutores, enfim, né? Alguns fatos aí que recapitulam a meninice, né? Os tempos de menino, o retorno à juventude, né? Os problemas aí já da fase adulta, da maturidade, da madureza, digamos assim, né? Os compromissos, as responsabilidades, né? Isso tudo com a função de fazer com que o espírito comece a entender, né? De que ele é uma individualidade eterna, né? E que está se reestruturando, né? Uma personalidade nova, né? Uma nova reencarnação que vem, que se avizinha, né? E que isso vai ser incorporado aí, sem dúvida alguma, ao nosso patrimônio. Então, a gente sabe que o espírito se lembra, né? Depois de desencarnado, ele se lembra da vida na Terra, né? Então, quis chamar a atenção para esse exemplo, porque senão a gente esquece. A gente está lá, como é que é feita a regressão, né, da memória, quando o dialogador da reunião mediúnica conversa com os espíritos e faz com que ele se recorde, né, de alguns fatos. Aí. Então, a gente sabe que ele se lembra. Isso é interessante, né? É claro que a gente vê pelas obras que imediatamente a desencarnação, né, na maioria das vezes, em se tratando de espíritos nessa ambiência de um planeta de prova e expiação como o nosso, né, a memória profunda ela ainda está assim hermeticamente trancada, né, vamos chamar assim, lá no nosso fundo, nos nossos porões, tá? Mas isso é transitório, né? É transitório, né? Porque gradativamente nós vamos reavendo, né, o domínio das nossas lembranças, das nossas reminiscências. Eu achei interessante, Celinha, não sei se vocês vão achar também, que a gente fizesse uma paradinha aqui para a gente estudar um pouco sobre a memória dos espíritos, né? Como é que funciona a memória dos espíritos? Que nós sabemos que a memória não está no cérebro, né? A alma é que pensa, né? E, e hoje isso é cientificamente. Veja bem, ah, na Universidade de Virgínia, já há algumas décadas, um emérito professor lá já deve ter lido alguma coisa quando se trata de regressão. Ele talvez seja um dos. Ele, um turco, que eu não me lembro o nome aqui, mas o Ian Stevenson, ele realmente é muito conhecido, né? Porque ele faz um trabalho, principalmente com essa memória que ele chama de extracerebral. O que é isso? Crianças que têm lembranças muito perfeitas de uma vida passada, né? E aí a gente vê que é uma coisa que está no espírito, porque, veja bem, a criança muitas das vezes se refere a ela e a pessoas, né, que estão reencarnadas ali, mas principalmente a ela, que se vê e detalha com muita riqueza a sua existência passada, né? E que, na verdade, veja bem, a memória não está no cérebro, porque se tivesse, ela, como é que ela estaria utilizando de um cérebro de alguém que já morreu há algumas dezenas de anos, né? Percebe? Então, isso prova, de certa forma, que isso é um dado científico hoje do professor Dwyer, de que a memória está no espírito. Quer dizer, essas crianças trazem memórias de vidas passadas, né? Essas criaturas são espíritos que reencarnam, e é muito comum isso na infância, embora nem todos sejam só na infância, né?
a jovem, juventude, enfim, que se lembram de vidas passadas, tem esses lapsos assim com muita nitidez, né? Então, o nosso André Luiz fala? Ele fala que a gente poderia comparar a nossa memória a uma placa sensível à luz, sabe? E que elas vão ser guardadas, impregnadas ali, os fatos, os acontecimentos, né? Para sempre, né? São imagens recolhidas por nós, por espírito, pelo espírito, né? Dentro aí dos inumeráveis aprendizados aí que nós temos dentro da vida, né? Uma só vida nós temos, porém temos várias existências, né? É bom que a gente diga isso. Nós não temos várias vidas, né? Nós temos uma vida, porém temos uma série inumerável, né, de existência. Então, cada existência da nossa alma, né, ele é um somatório de experiências que vão sendo conservadas num arquivo de imagens, né, que vai se sobrepondo umas às outras e sem jamais se confundir. Quer dizer, o André usa essa figura de linguagem, né? É importante a gente ver isso, porque também queria lembrar a todos vocês, quando a gente fala assim, não tem nada assim tão de outro mundo. Quer ver só? Ah, vamos voltar para as nossas reuniões, quer dizer, eu estou tentando fazer um paralelo sempre, porque às vezes a gente entra nesses temas e acha que essas coisas assim são muito complexas. É claro que elas têm uma complexidade, porque a própria ciência não conseguiu ainda alcançar, né? A própria memória humana do homem, digamos assim, estudados aí pela ciência, né? Os lóbulos frontais, enfim, né? O cérebro ainda é um órgão ainda que merece muito estudo. Mas em se tratando da questão espiritual, que tem sua complexidade também, mas eu estou tentando fazer alguns paralelos, porque na prática, na vivência, né, nossa de espírita do dia a dia, fica muito nítido perceber. Né? Então, por exemplo, quando eu digo aqui, que né, o André que diz que cada existência da nossa alma é um somatório de experiências e que é um arquivo, né, cujas placas vão acumuladas por nós, espíritos, enfim, né? Vamos ver isso na prática, se procede. Vamos nos lembrar das reuniões de auxílio espiritual. Né? Quando a gente quer produzir certos tipos de vibração, então a celinha faz a nossa parte de vibratória aí, na segunda parte, ela faz a trilha, né? Para a gente ir seguindo uma trilha. O que a celinha faz? Ela nos incita a buscarmos imagens, e ela até sugere algumas, né? No seu relato. Então, ela às vezes diz assim, olha, vamos imaginar um lago, né? E nós vamos buscar imagens nos nossos arquivos, né? Então, para quê? Para que a gente possa produzir determinadas vibrações. Então, a gente sabe que as imagens que nós projetamos, né? Ou seja, as imagens que nós buscamos nos nossos arquivos, elas, dependendo da situação que ela nos traz, da fotografia que nós vamos ver, elas provocam em nós vibrações as mais diferentes. Não é isso? A Fran levantou a mãozinha. Fala, Fran. Não, não tem. Eu nem sei se é hora de perguntar isso, mas eu estava pensando assim em relação a esses arquivos da memória, né? O véu do esquecimento e tal. Quando tem esses processos hipnóticos, né? De regressão e tal, como é que acontece isso, assim, esse acesso lá para esse tipo de memória? Aonde que isso está armazenado e de repente, assim, se existe provavelmente aquilo que a pessoa consegue acessar nessas sessões, provavelmente tem uma autorização, né, da espiritualidade para isso acontecer, né, porque senão a pessoa não teria
não teria conhecimento, né? Então, às vezes, assim, me intriga um pouco esse processo, né? Já que a gente tem o véu do esquecimento como uma condição, né, até para a gente trabalhar nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, né? Como que é permitido, às vezes, o acesso a certas situações pregressas, né, nesse tipo de terapia. A pergunta é boa. A questão da terapia das vidas passadas, né, da regressão. Né? É tanto que a doutrina espírita não recomenda, não é recomendável. E a gente entende o perigo de tudo isso, né? Porque, primeiro, o véu do esquecimento, né, que é conhecido por todos nós, o véu do esquecimento, como sendo um benefício para nos poupar sofrimentos, às vezes, dilacerantes, que certamente muitos de nós não resistiriam a tais lembranças, né? Até, quem sabe, enlouqueceríamos. Desculpa, enlouqueceríamos. E que, portanto, ao voltar de uma regressão, pode ser que alguns refolhos da nossa personalidade, alguns arquivos que tenham sido, digamos assim, desnudados, relembrados por nós, possam nos tornar desequilibrados até o ponto de que as próprias entidades oportunistas, que são aquelas que todos nós, com raríssimas exceções, as possuímos no conjunto das nossas relações espirituais, e que, obviamente, encontrem um ambiente o mais propício possível para atingir o seu objetivo, o seu desiderato, que é fazer que as nossas reencarnações redundem em fracasso. E, sobretudo, que isso também leve como consequência não só a nossa falência moral e espiritual, bem como que isso aconteça mediante um estado de sofrimento, né? Não só físico, mas social e, principalmente, o sofrimento dos sentimentos, das emoções, né? Então, por isso que o Espiritismo não recomenda. Há também, no caso, aquele, Fran, como essa permissão. Nós não podemos nos esquecer da nossa condição do livre-arbítrio, matéria tão discutida e estudada com todos nós. Outro dia vi até uma colocação do Tiago, no grupo aí, dizendo, gente, o livre-arbítrio é uma prova. Então, na verdade, o livre-arbítrio, aproveitando aqui, para falar, fazer um Espiritismo Responde, assim, um pit stop, para o Espiritismo Responde, não é uma prova, viu, Tiago? Não sei se o Tiago está por aí. O Espiritismo, inclusive, caracteriza a nossa condição, o nosso passaporte, se eu posso dizer assim, de entrada no reino nominal. Porque à medida em que nós éramos apenas no reino animal, os primeiros humanoides, nós tomávamos as nossas decisões baseadas em reflexos, em instintos. E se caracteriza até mesmo pela antropologia, que a nossa entrada no reino hominal, filosoficamente dizendo, ela se diz no seguinte sentido, em que pela primeira vez ou pelo instante, né, em que aquele ser, ele observou os fenômenos, mas a sua reação não foi esboçada mediante um reflexo automatizado. Ele decidiu e agiu. Então, esse decidir e agir marca, do ponto de vista filosófico, a entrada do livre-arbítrio, e que mais tarde a gente sabe pelos grandes pensadores até religiosos,
da importância do livre-arbítrio no sentido de preservação da nossa conduta em relação a valores morais com os quais nós recebemos. Então, feito esse parêntese, aí eu volto para a questão da Fran, que é a questão do livre-arbítrio de se propor a esse tipo de terapia. Percebe? Porque eu estou dando permissão para que sejam remexidos as minhas gavetas, que sejam remexidos os meus baús, as minhas memórias. Será que esse é o momento em que eu estou preparado psicologicamente no dia a dia para rever algumas coisas que eu tenho no baú, nas memórias físicas que eu tenho? Será que eu Heraldo, estou preparado? Oi. desculpa interromper, mas Nada, é vamos que lá. tem duas pessoas com a mão levantada, tá bom? Não sei se você está Eu vendo. vi aqui, Tá bom. eu vi. É o Luciano e a outra irmã, eu não tenho o Maria nome. Reis. É Maria Reis. Isso. O Luciano, você segura ele aí. A Maria Reis já vou. Então, vamos dividir a tarefa aí. Então, na verdade, complementando a Fran, para depois a gente passar para os nossos irmãos aí que estão com a mãozinha levantada, que é o intuito nosso é fazer a bola rolar. Quantas vezes, Fran, será que nós estamos prontos ou depende da nossa permissão para a gente sentar, bater um papo, tomar um café e falarmos de coisas aí de um passado que no momento você não quer que fale? Você não está preparado ainda, não está superado. Quem de nós não tem instantes em que nós não estamos prontos psicologicamente para esse enfrentamento, né? Para esse looping, vamos dizer assim, né? Esse mergulho, vai lá embaixo, que a esquadrilha da fumaça faz, depois sobe. Quer dizer, essa volta, a gente volta com azia, com mal-estar, né? Esse mergulho para dentro. Né? Então, essas regressões, elas funcionam sim, elas vão nos arquivos que nós temos. Mas é por isso que o Espiritismo não recomenda, pelo tamanho, né, digamos assim, da periculosidade mesmo, desse transtorno que pode deixar sequelas nessa vida e depois pode levar a um desencarne aí, etc. É Luciano pela ordem, aí, me parece. Obrigada, Heraldo. Ao Lu aí. O Lu caiu. Ô, Maria, fala você, minha amiga. O Lu vai voltar aí. Aí a gente passa para ele. Ok. Tudo bom, né? A cirurgia foi bem, fiquei feliz de saber que você está enxergando tudo, até o que não precisa, né? Mas, e quanto a essa terapia, eu passei por uma terapia dessa. Eu tinha um problema que eu não podia atravessar aqueles túneis enormes, que eu entrava num túnel daquele, eu fechava os olhos para não ver o fim, a luzinha no fim do túnel, porque eu sabia que ia demorar muito e aquilo me incomodava. Às vezes ia eu, meu marido, meu filho dirigindo, e eles conversando e falando comigo, e eu respondia, tudo de olho fechado, e sem prestar muita atenção na conversa, ansiosa para chegar ao fim do túnel. Todas as vezes que íamos na casa dele, era assim. Um dia eu vi na televisão, no programa, esqueci o nome dela, um psiquiatra sendo entrevistado, e ele usava esse tipo de terapia. E eu liguei para lá, porque a consulta era um absurdo, era quase um salário mínimo. Eu marquei a consulta. Aí ele era de São Paulo, e veio passar uma temporada aqui. Foi quando ele foi no programa dessa moça. Aí foi entrevistado por ela. Lá eu fiquei espantada, maravilhada, porque eu em casa vendo, ela tinha um rapaz, um senhor,
e levava cafezinho para a visita dela, para os entrevistados, cafezinho, água, e não falava nada, só aquele sorrisinho, né? Aí ele perguntou, você, por que você não fala assim, bom dia? Ele falou assim, aí ele falou, gago. Ele perguntou, desde quando você é gago? Desde os 6 anos. Ela falou gaguejando demais, né? Então, por isso que ele não gostava de falar ali quando ele ia servir os cafezinhos para as visitas dela. Imagino. Aí falou para ele, toma meu cartão, vai lá tal dia, tal hora, e pronto. Aí passou o tempo, quando foi aqueles dias, né? Aí ele voltou ao consultório, ao programa. Voltou, e aí começou com ela, conversaram, e isso uma semana, 2 semanas depois. Aí vem ele com um cafezinho. Aí ele falou assim, boa tarde. Aí ele falou, gostei de ver, viu? Aí, a gente pode conversar? Podemos. Aí ela falou assim, eu não fiquei, todo mundo espantado lá no auditório dela. Era um programa de auditório também. Sim. E eu só sei que eu fiquei tão maravilhada com aquilo que eu marquei consulta. Aí fui para a Barra, consultório na Barra. Cheguei lá, aí entrei, né, naquela sala lá, você sentava numa poltrona, ele puxava, ficava igual uma cama. Apagava as luzes, ficava aquela luzinha azulada, muito tênue, e uma musiquinha bem baixinha, bem lânguida, baixinha. E aí ele conversando, qual é seu nome? Você é casada? Quantos filhos? Isso, aí você está me ouvindo? Estou. Está me ouvindo bem? Está longe. Cada hora que ele perguntava isso, estava eu sentindo a voz dele mais longe, mais longe. E até que eu não vi nada. Eu só vi quando ele disse assim, você vai acordar agora. Aí eu abri o olho, olhei para um lado, para o outro, falei assim, mas já está na hora? Mal eu sentei aqui, ele falou assim, não, já passaram 50 minutos que você estava aí. E aí, tá bom. Aí eu falei assim, eu tenho que voltar? Ele falou, você lembra da nossa conversa? Eu falei, lembro, no começo eu lembro que você estava falando isso. E você lembra que você estava me enxergando de longe? Eu falei, eu lembro, depois não lembro nada, lembro você me chamando aqui. Aí ele disse para mim, você esqueceu tudo, mas era para esquecer mesmo. O que passou, passou, e você já superou, porque você encarou o problema. Tá bom. Aí eu falei assim, eu tenho que voltar. Ele falou assim, por mim, não, você está perfeita, curada. Mas se você achar necessário, pode voltar. Vou esclarecer, não vai precisar pagar mais nada quando voltar, não, tá? Se quiser voltar. Aí tá bom, fui embora. Fui com uma raiva, pensando assim, comer o meu dinheiro, engolir o meu dinheiro, e do mesmo jeito que toque, em relação aos túneis, né? Aí passou, fui embora para casa, aí passou 1 dia, 2 dias, meu filho veio buscar o pai dele para ir para a casa dele, aí fomos, e voltamos, e fomos outras vezes, voltou. Muito tempo depois de eu passar naqueles túneis, eu pensei assim, gente, o homem foi bom mesmo, porque eu nunca mais tive nada em relação aos túneis. Aquela angústia, aquele drama que era para eu passar dentro do túnel, acabou, sumiu, e eu nem percebi. Quando eu percebi, eu já dei acordo de mim, já tinha passado para lá e para cá naqueles túneis várias vezes. Então, foi uma coisa muito sutil, muito suave, e foi maravilhoso, entendeu? Aí meu filho marcou uma consulta com ele, já ia em São Paulo. Só que na semana da consulta do meu filho, aí deu na televisão que ele bateu com o carro
e foi daqui para cima, se Deus quiser. Tenha sido lá para cima. E não, eu tenho que deixar claro aqui que, obviamente, eu reconheço os valores, né, desses tipos de tratamentos, das fobias, e que certamente ajudam. A grande questão é que o tamanho da seriedade disso, das pessoas envolvidas, que não dá para a gente entrar no mérito, né? é verdade. Mas é claro que também a gente entende isso, quer dizer, o remexer no lugar certo, da forma certa, cirurgicamente, com muita precisão, que é muito diferente de abrir os escaninhos aí, né? Enfim. Mas eu agradeço aí a sua contribuição aí, mais uma vez veio reforçar, né? Que a fobia, ou seja, alguns traumas, eles residem aí no espírito. O Luciano voltou? Sim, ele está esperando tá ali. Já tem um tempinho, está esperando. Então, vão, Lu. É o Lu agora. Boa noite, desculpa por apertar. Boa noite, querido. Desliguei. Deixa eu falar, de repente, só para complementar um pouquinho sobre essa questão do esquecimento, né, do véu do esquecimento. Isso é uma misericórdia tão grande que a gente vê isso na prática, não precisa avançar para o passado de outras existências, não. Vamos pegar a nossa agora, né? Quanta coisa o nosso cérebro, né, o nosso sistema psíquico já recalca por si só que nós não queremos lembrar, e já ficamos claudicando, né, já nessa própria existência, isso que a gente recalca, que a nossa psique recalca, que não quer lidar com isso porque é traumático, né? Então, assim, tem toda uma sabedoria divina, né? Não só em relação ao passado, em relação ao presente também, né? E o nosso trabalho também é trabalhar com esses restos que sobram, quando ele começa a prejudicar-nos, né? Do ponto de vista psíquico. Mas não precisa ir longe, não. O que a gente já recalca, é porque a gente não quer lidar com isso, porque, consequentemente, faz mal para a gente também. Perfeito. O que a gente estava dizendo, acho que o Edu que está aí na fila, o que a gente estava dizendo é isso, né? Que reunião de vibração, né? A gente recorre, né? Os espíritos mesmo, alguns arquivos mentais, né? Para produzir em nós até alguns tipos de vibração, né? Sejam elas, às vezes, corretivas, sejam elas animadoras, entusiasmo, de coragem, né? E até mesmo essas vibrações, o que elas auxiliam? A presença também, né? No caso de criaturas com processos obsessivos, ou cujos traumas, né, são em consequência de um processo obsessivo, né? Como é que é feita essa atração digamos assim, dos espíritos, né, ligados, né, a essa criatura que está sofrendo, né? E que a gente se propõe a socorrer numa reunião mediúnica, né? São o quê? Exatamente os arquivos mentais do próprio sofredor, muitas das vezes de um espírito comparsa. Assim, isso é muito comum se utilizar daquele espírito que às vezes está ali e ele acaba atraindo, digamos assim, todos os outros companheiros que são os grandes responsáveis, ou pelo menos são os batedores, né? Então, é exatamente nesses arquivos mentais que geram essas vibrações e que conseguem trazer, que muita gente, de uma forma muito equivocada, acha que os espíritos de luz vão sair com corda, com rede, para prender e trazer amarrado, né? Quando muitas vezes se ouve isso em reuniões mediúnicas, o espírito dizendo assim, vocês me amarraram, então me desamarram. Na verdade, ele está apenas sofrendo um cerceamento de autoridade moral, fluídica, né? De imposição por uma autoridade moral em relação aos espíritos, né? Dirigentes, evoluídos que estão ali, mas são atraídos exatamente por essas vibrações, né? Que são retiradas ou da vítima, que há um conluio, uma ligação no passado aí, né? O Edu está aí, o André Luiz fala isso entre a terra e o céu.
o Edu também. Que é... Eu não sei se a pergunta da Fran foi com relação a estruturas que podem levar essas lembranças, né? Mas, só por curiosidade aí, tem um livro que fala, livro espírita, que fala sobre a importância da glândula pineal para essa ligação entre as lembranças dessa vida e de outras. Mas, só a título de curiosidade, nós temos no nosso cérebro físico, que é uma cópia, digamos assim, né? Grosso modo, do cérebro do perispírito, e no tronco cerebral, uma estrutura no tronco cerebral permite, como se fosse um gravador de memória, né? Então, ali nós acumulamos as memórias do dia inteiro. De noite é feito, durante o sono, tipo um defrag do computador, né? O computador tem isso. Toda essa estrutura que nós temos, o computador, ele, de certa forma, vai fazendo operações semelhantes. Então, de noite, a gente vai selecionando aquilo que é interessante lembrar ou não, né? Lembrando que o tronco cerebral é uma estrutura bem assim, no interior mesmo da estrutura do encéfalo, né? A glândula pineal está quase no centro, logo depois tem uma capa da parte emocional, que é antigo estrutura reptiliana, até os répteis têm, esse termo é antigo, não estou lembrando o termo novo. Depois vem o neocórtex com todas as nossas lembranças, né? Então, trazendo isso para uma estrutura de perispírito, né? Acredito eu que as lembranças que possa ter de outra vida é porque o espírito já suporta isso, né? Já suporta lembrar e não trazer mais prejuízos, e sim benefícios a ele, né? Existem documentários interessantes aí no The History Channel, falando sobre alguns casos de lembrança, né? Tem uma série interessante, chama Alienígenas do Passado, que é muito exagerada, eles apelam muito para um sensacionalismo, e tudo para eles é alienígena, né? Digamos assim. Mas é interessante no episódio que fala de reencarnação, quem puder ver aí, está sempre repetindo. Ou às vezes, quem puder pegar numa gravação, né? Se pegar lá a parte que fala de reencarnação, é muito interessante. Tem exemplos lá, um garoto nos Estados Unidos que era um antigo piloto kamikaze japonês, uma menina que visitou até Gandhi, né? Gandhi que sabia da história dela, mas ela, com 6, 7 anos de idade, queria voltar para a casa do marido que ela teve na outra encarnação, e ela realmente reencontrou esse marido e lembrava dos nomes de cada membro da família. É bem interessante, né? Infelizmente, a ciência material hoje ela prefere buscar outras explicações, pelo menos a grande maioria dos cientistas, né? Como o Heraldo falou aí, temos aqui o Alexander Moreira Almeida, né? Faz um trabalho excepcional aqui na UFJF. Esse Stevenson também já ouviu falar dele. Mas, infelizmente, a maioria dos cientistas que lidam com esse assunto, eles preferem justificar esse fenômeno de lembranças de vidas passadas, justificar por outro viés, né? Por outro viés, não pelo viés reencarnacionista. Vai entender por que ainda, a gente não sabe. Mas só para deixar aí também uma indicação de livro, existe um neurologista chamado Antônio Damasio, é um português, ele tem um livro chamado O Mistério da Consciência, muito interessante para entender as estruturas cerebrais e a importância. Ele mesmo coloca, né, a consciência como um mecanismo evolucionário numa visão de Darwin, né, da seleção natural, como se a consciência fosse necessária para a evolução do homem, para o homem se tornar, para que a sobrevivência humana seja mais
eficaz, digamos assim. E se transportar isso para um entendimento que nos traz o Espiritismo, é bem interessante, tem vários paralelos ali. O livro chama, repetindo, né? O Mistério da Consciência, o autor é Antônio Damasio. É muito interessante, eu vou interromper aqui um minuto, que eu estava, enquanto vocês faziam perguntas, eu já vou retomar para você, Heraldo, eu refletia. A lição hoje se refere à recordação da existência corpórea. E nós estamos fazendo o inverso, né? Nós estamos buscando a recordação da existência do espírito. Vocês perceberam isso? Vamos lá, Heraldo, a palavra é sua. Bom, então, só lembrando que o meio filosófico, acadêmico, você tem aí filósofo muito importante, Henri Bergson, prêmio Nobel, foi um grande estudioso aí da consciência e tudo mais, memória. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que ele chamava de memória pura, e ele dizia o seguinte, que isso é o registro de todas, né, digamos, experiências na ordem temporal, mas que esse registro, para ele afirmava, assim, né, de uma forma bem categórica, que não estava no cérebro ou em qualquer outra estrutura material, né? Na verdade, ele dizia, é puramente espiritual. Ele não era espírita. Estou falando porque é bom trazer aqui um I. Stevenson, que são estudiosos aí renomados, que não tem nenhum compromisso com a doutrina espírita, nem com a visão reencarnacionista, mas já admitem que há essa questão. Então, realmente, o que a Selene está dizendo, a gente está lembrando o espírito, quando desencarna, ele consegue reter essa memória do mundo corpóreo. Então, a gente está fazendo estudo da memória para mostrar que a memória do espírito, a nossa memória, ela está no espírito e que se manifesta pelo perispírito. Mas ela está no espírito, quer dizer, é uma caixa de identidade nossa, né? E a cada intervalo de reencarnações, obviamente, ele vai ampliando esse campo de memória, né? Tá? Mas, lembrando, mais uma vez, Livro dos Espíritos, questão 89A, que todo mundo citou, é a alma que pensa. Ou seja, a memória é patrimônio da alma, não é do corpo. Fala, Fran. Quando eu fiz a pergunta, a questão da hipnose, no meu entender, quando essas memórias de vidas pretéritas são acessadas, isso é feito não pelo cérebro corpóreo, mas pelo espírito. Eu acredito que sim, fica até como uma pergunta para confirmação, né? Então, esse espírito, lembrar-se da existência corporal, ele estando mergulhado na carne, ou ele já tendo deixado a carne, já estando de volta à pátria espiritual. Isso, Não seria isso, de repente? Isso, não, a terapia de vidas passadas, ele lembra de reencarnações passadas, né? Mas há um processo de regressão feito com espíritos desencarnados, que é muito comum como terapêutica no mundo espiritual, né? Manuel Filomeno de Miranda mostra muito isso, a própria Joana fala, né? Se fazem regressões de memória. Você imagina o trabalho que não é feito, não vou entrar nesse assunto agora, porque também é um assunto muito complexo, na questão daqueles espíritos que se chamou, Herculano Pires chamava o André de ovoides, o André, ovoides. Bom, enfim. O importante é que a gente saiba que, né, a questão nos domínios da memória, eles têm muito a ver com foi o nosso comportamento da vida física, essa memória pós-desencarne, né? Tem muito a ver, né? Então, aqueles espíritos que desencarnam, os liames já estão cortados com o corpo físico, né? E eles estão, né, ao encontro, quer dizer, digamos, dos laços nobres, né? Que os aguardam aí na vida superior, né?
E é para quê? Não para viver, não é do céu, mas para dar continuidade ao aperfeiçoamento, né, à sublimação que eles merecem, né? Então, a memória, imagina, sofre uma expansão maravilhosa, né? Agora, nas consciências intranquilas, vamos chamar assim, né? Intranquilas, para ninguém perder o sono, né? A morte já no veículo físico, primeiro que ela já não se traduz em libertação, né? Percebe? Então, a gente perde o corpo físico, mas continua atado a quê? Aí a gente vai estar atado às nossas culpas, não é verdade? E toda culpa, vamos chamar assim, ela, usar uma figura para a gente entender, ela funciona como um eclipse, vamos dizer assim, né? Uma sombra na nossa visão, né? Toda vez que o sentimento de culpa nos toma, a gente fica cego, envolto em trevas, né? A nossa capacidade de memória, diz também os espíritos, relativamente com relação às nossas quedas morais, né? Também, da mesma forma, são chapas fotográficas que vão estar lá, né? Percebe? São chapas fotográficas. E da mesma forma, né? Quer dizer, já vou aí, Renato, imaginemos um lago, né? Ou a mente como sendo um lago. Está calmo, né? Pacificada as águas, límpidas, vamos imaginar. Essa é a mente, né? Pacificada, né? Então, os espíritos usam uma figura legal. Se está ali, ó, instabilidade, equilíbrio, límpida, ela consegue refletir as estrelas do firmamento, né? Então, uma mente em equilíbrio, pacificada. Mas se as águas estiverem revoltas, as imagens se perdem aonde? Nas ondulações, não é isso? Né? E muitas das vezes, o que acontece com essa marola? O lodo do fundo vem para a superfície. Então, a memória nessas mentes nossas, cheias de culpas, de traumas, né? Digamos assim, de coisas que, na verdade, gostaríamos de não nos lembrar, de esquecer, mas que são chapas dentro de nós, fotografadas, vivas. E elas fazem com que a gente, obviamente, com essas ondulações do lago, né, que a gente comparou com a mente, né, e mais o lodo que sobe, e aí a memória nossa fica muito limitada. A vida, por exemplo, é muito... A gente vê a característica das regiões umbralinas. São as lembranças, o quê? A monoideia. O livro Memórias do Suicida retrata muito isso. Né? Aquelas regiões de sofrimento são perseguidos o tempo todo por que imagens? Não é verdade? Então, esse é o lago revolto, o lodo sobe. Não há como. Será que eles passaram uma vida inteira só vivenciando sofrimentos atrozes? Não. Tiveram momentos, certamente, de paz, de ternura, de alegrias, mas elas ficam o quê? Nubladas mediante. Então, o que lembra da encarnação? No caso dos suicidas, é um momento crucial. E aqueles que passam sofrimentos terríveis no umbral e processos de vingança alimentam só a vingança. Então, qual é a memória? Se fossem entrevistados agora, o que você lembra da sua encarnação? Eles diriam que lembram de acordo com esse sofrimento. Tá? Então, a memória está muito restrita a isso. E a gente sabe disso até enquanto encarnado. Porque uma das características de processos de interferência espiritual na nossa vida é a fixação na monoideia, uma ideia única. Né? Porque nós estamos aqui nesse plano muito distantes ainda de uma renovação espiritual. Então,
O nosso pensamento, na nossa grande maioria, ainda vive preso a paisagens, né? Assim, mais difíceis, tenebrosas, né? Reminiscências escuras. Né? Muitos de nós, ao desencarnar, a nossa memória está circunscrita a lar, família, compromissos que não foram solucionados, e vivem aquilo o tempo todo, quer dizer, não conseguimos nem vislumbrar momentos assim né, de ternura, de aconchego, de felicidade, de alegria, né? Então, os espíritos estão sempre muito perturbados. Eu estou falando isso porque são experiências que aqueles que frequentam a reunião mediúnica vê isso. Toda reunião, os espíritos sofredores chegam ali o quê? Qual é a lembrança que eles têm da vida? Qual é o relato deles? É circunscrito a essas questões, né? São as lembranças, né? Agora, claro, sob a hipnose, dá para se, pelo menos, abrir um pouquinho, né? Para se recuperar esses momentos aí, né? Que, basicamente, são 3 fatores, né? Que reduzem muito a memória quando nós desencarnarmos em relação à nossa vida. Sem dúvida alguma, arrependimento, remorso e culpa. Então, enquanto nós pudermos solucionar as questões de arrependimento, priorizarmos na roda da vida, dos remorsos e do sentimento de culpa, aí sim, um dia, esse lago vira um espelho e vai refletir o esplendor de toda a sua pureza. O André fala isso em Ação e Reação, tá? Esse exemplo, né? Certo? Porque a gente, hoje, no planeta que nós vivemos, pelo menos nas nossas lutas, oriundas das nossas atitudes de outra e dessa vida, ainda cumprindo o papel de forma muito desequilibrada, né? A faculdade de recordar, veja bem, guardemos isso, a nossa faculdade de recordar, né? Ele é um agente que nos premia ou nos pune. Na nossa condição de espírito imperfeito, o recordar para nós, ele tem muito mais características punitivas do que de premiação, né? Porque estão muito mais baseados em acertos e desacertos dessa nossa rota, né? Dessa nossa encarnação. Os desacertos, recordar os desacertos é punição. Assim como recordar os acertos é para nós uma premiação. Mas recordar para nós nos pune mais do que nos premia, né? Então, por isso é que a gente precisa começar, não digo começar, mas a manter com mais disciplina, com mais denodo, né? Essa abençoada renovação, né? Manter isso vivo nos recessos da alma. Portanto, alimentemo-nos de sonhos, sonhemos com objetivos nobres, alimentemo-nos de bons pensamentos, ou seja, não permitamos que o pessimismo e o desânimo ocupe muito tempo na nossa existência, no dia a dia. Né? Seja um déjà vu, ou seja alguém que disse algo e que nos trouxe a uma condição de desânimo, de tristeza. Vai com Deus, me deixa com Deus. Alimentemos pensamentos, sonhar, né? Ou seja, inundamos com a alegria cristã, né? Certo? Porque, senão, o que vai acontecer na memória do além-túmulo? Elas vão se erguer aí através de quê? São os nossos fantasmas do remorso, das aflições no mundo da consciência, né? Por crimes que perpetramos, por faltas que cometemos, erros deliberados, principalmente palavras
delituosas, agressivas, falsas, venenosas, perigosas, omissões lamentáveis, né, que acabam gerando reflexos muito dolorosos aí, levando muitas vezes às quedas, né? Os resultados dos nossos desregramentos, da nossa conduta, né? Porque vai chegar um momento, eu falo isso para os meus filhos, em que os sentidos físicos, ou seja, o vigor físico, a famosa idade, chega que eles não conseguem mais ser alimentados pelas ilusões. Enquanto a gente é jovem, as ilusões alimentam os nossos sentidos físicos. Não é? Estamos imaturos, então as ilusões, a gente comete regramentos, mas não sente tanto. Mas vai ter um momento em que as ilusões não vão mais alimentar os sentidos físicos. Ou os nossos sentidos físicos não vão ser alimentados pelas ilusões. Aí não tem jeito. Tá? Bom, aguardar que depois da morte a vida vai nos aguardar, né? E a memória é imperecível, Celinha. A memória sempre vai ser um espelho que retrata o passado. Não tem outra definição. A memória é sempre um espelho que retrata o passado. A gente não tem jeito, né? Mas isso é importante, porque a gente precisa dissolver essa sombra aí, né? Então, a questão aí 308 para frente, né? Nós que acreditamos na imortalidade da alma, né? E a gente entende que nós, os encarnados, temos que nos valer de cada encarnação. Né? Então, resumindo aqui, tem duas mãozinhas aí, mas resumindo aqui para a gente, é importante para a nossa memória, ao Pilates da memória espiritual. É Pilates da memória, não tem isso escrito não, tá? Se eu estou falando agora, senão ninguém vai procurar o Pilates para a memória espiritual. Então, é o quê? Esticar, flexibilizar, mas com o quê? Com ideias encorajadoras, com ideias, né, que produzam serenidade, sonhar, sonho que mereçam ser sonhados. E olha, tem uma coisa fantástica na nossa vida, que a gente deixa de tomar, que depois são os repositores, né? Que a gente tem que tomar, né? Vitamina B12, potássio, a convivência com os amigos. Porque tem uma época na vida em que a gente para de conviver, cada um está tocando a sua vida, fica longe. Então, esse é o Pilates, essa é a reposição que a gente precisa fazer, para que a gente possa deixar nossa memória, depois do desencarne, com lembranças saudáveis, e os amigos legítimos da alma, eles fornecem isso, esse estado para nós, do espelho ficar mais brilhante, das lembranças, das recordações. Então, busquem os amigos, retomem a convivência, vão buscar as pessoas que têm tempo que a gente não se fala e que fizeram coisas boas, deixaram coisas boas na vida. Vai tomar um cafezinho com essas pessoas queridas. Senta, vai tomar um café, vai tomar um chimarrão com as pessoas queridas. Tá bom? Celinha, você administra. Renato primeiro e Edu aí. Com a palavra o Renato. Eu vou pedir que a gente não se alongue além dos 8 minutos que faltam, 7 minutos. Microfone. Pode o Renato falar primeiro. Senão vai para o pinga-fogo.
Só para lembrar aqui de Lázaro e o homem rico. Quando o homem rico pediu para que fosse enviado para o irmão dele aqui no plano terreno, para que instruísse ele, para que não fizesse aquilo que ele fez. Entendeu? Quer dizer, ele passou para ele a visão do que ele foi fisicamente, quando ele estava reencarnado. E ele, na intenção de que o irmão dele depois não viesse ter como herança o que ele teve ao desencarnar, queria que pediu para que enviasse um anjo para que pudesse instruir o irmão dele para não fazer as mesmas coisas que ele, né? Então, é uma lembrança, é uma forma do espírito ali, ele recordou, foi feito para ele a recordação do que ele fez quando estava reencarnado. Não é? Obrigado, só isso. Só respondendo a pergunta da Fran, eu lembrei de 2 exemplos aqui bem característicos, né? 2 acidentes com 2 pessoas diferentes. Um, né, após o acidente, ficou em coma há muito tempo, volta falando mandarim. Ele era americano, nunca teve contato com o caractere chinês ou com a língua chinesa, né, que é o mandarim. Outro acidente, fica em coma há muito tempo. Quando é apresentado a ele um órgão, ele começa a tocar piano como se soubesse tocar piano e nunca teve contato com o piano. E dentro da que a doutrina nos coloca também, né, para a mediunidade tem que haver uma predisposição genética. Então, todo o corpo participa desse processo, né, todo o corpo físico. Então, estando encarnado, o cérebro físico participa do processo, né, de alguma forma. Só isso aí para contribuir. Aí, Heraldo, ainda sobrou tempo. Tá vendo? Estava preocupada com o tempo, ainda sobrou tempo. Olha só, eu só não sei qual a questão que você parou. 308. 308, tá bom. E agora seria 309. Tá. Para a gente só marcar aqui, para a gente poder marcar para a semana que vem. Eu dei um pulinho nas 4 aí. Tá certo. Beleza. Vamos passar, então, para a nossa segunda parte. E hoje nós aprendemos mais um pouquinho.